Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gideon, servidor público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente eu ocupo o cargo de agente de apoio à educação especial, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Então pessoal, como todos sabem, o intuito do canal é falar sobre educação e investimento, mas antes de chegar ao ponto de eu abrir a minha carteira publicamente, esse é o objetivo do canal, eu vou fazer um vídeo de carteira aberta, onde eu mostro para vocês aonde eu invisto, quanto eu tenho investido, as empresas que eu compro, os ativos que eu tenho em carteira. Mas antes de chegar a esse ponto de fato, eu faço uma breve retrospectiva da minha vida, desde a minha infância até o momento atual da minha vida, e eu tento mostrar a vocês como eu fiz para chegar nesse valor e como eu iniciei na Bolsa de Valores no ano de 2022. Então desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário aí, compartilhe o vídeo, isso ajuda muito o canal. Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco do meu trabalho em Seropédica como inspetor de alunos. Eu entrei lá em 2017, para quem assistiu o vídeo anterior aí, se você não assistiu, eu indico aí que você assista, você vai acompanhando a minha história desde a infância até agora. A gente vai falar um pouco do meu trabalho em Seropédica e o início do processo de endividamento da minha vida e de falência financeira. Então pessoal, em 2017 eu tomei posse do cargo na Prefeitura de Seropédica, saí da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura do Rio, enfim, e comecei a trabalhar em Seropédica. Era 30 horas semanais, somente 6 horas por dia. Isso me possibilitou mais tempo em casa, mais tempo com a minha esposa. Até vou dar um spoiler para vocês do próximo vídeo. Eu vou falar sobre o meu casamento, então já fica o spoiler aí, assiste aí o próximo vídeo do canal. Eu entrei ali, então me deu mais tempo para estudar, eu tinha mais tempo aí em casa, era um serviço muito mais tranquilo. O serviço de inspetor de alunos era tudo novo para mim, mas muito mais tranquilo. No início eu fui trabalhar em um bairro de Seropédica chamado Jardim Maracanã. Era uma escola de educação infantil do 1º ao 5º ano e foi uma adaptação bem tranquila. Comecei a trabalhar ali em janeiro, então a escola ainda estava fechada, eu cumpri horário, conheci um pouco o prédio, né, ali, né, era uma escola bem pequena, eram, se eu não me engano, 8 salas de aula mais ou menos. O perigo maior é que tinha uma piscina, essa piscina ela estava meio cheia, ela tinha um pouco de água suja e tudo mais, então ali tinha um perigo, né, porque crianças pequenas, então a gente sabe que todo cuidado é pouco, então tinha que ter uma atenção redobrada. E ela não tinha muro, ela era de cerca, e a cerca tinha alguns furos, então a gente tinha que sempre estar olhando em torno da escola, indo nessa piscina, estar olhando para evitar que algum acidente acontecesse ali e a gente tivesse ter algum problema ali com alguma criança, né, a gente sabe. Então o início foi muito tranquilo a adaptação, só que eu particularmente, eu acabei não me adaptando a trabalhar na educação infantil. Pelo fato, né, de não tinha nenhuma experiência como inspetor de alunos e pelo fato de ser homem também, tá? Tem pessoas que têm um preconceito na educação infantil. Isso aí tem que ser mais desmistificado com a figura do homem na educação infantil. Então eu acabei sentindo um pouco. As mães ficavam meio desconfiadas, né? Porque essa escola majoritariamente era composta por um público feminino, então professoras, diretora, todo o quadro de apoio era feminino e tinha eu e o professor de educação física que era a figura masculina ali na escola. Então no início senti um pouco um choque. Na prefeitura de Seropédica tinha a possibilidade do ônibus, né? Ele buscava as crianças em casa, levava para a escola, depois pegava da escola, levava em casa, e geralmente quem fazia isso era uma inspetora amiga minha, e quando ela não fazia, ficava para mim, e as mães elas sempre perguntavam o que houve, que hoje a inspetora não veio, poxa, eu vou lá e tudo mais, então tinha uma certa desconfiança. Então, para me resguardar e também para me sentir melhor no cargo, eu pedi uma transferência para uma escola que fica no mesmo bairro, só que ela já tem a abordagem do segundo segmento, né? Era do 6º ao 9º ano, na parte da tarde, e tinha a possibilidade do EJA,
que é o ensino de jovens e adultos na parte da noite. Quando eu descobri que tinha possibilidade do EJA, para mim era melhor ainda, porque eu vinha de uma batida, acordando muito cedo, desde quando eu era rodoviário, trabalhando também na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, eu acordava ali por volta das 2h50 da manhã, então eu já estava bem cansado de acordar cedo. Eu via a possibilidade de descansar um pouco mais, de ficar mais tempo em casa, poder me dedicar mais à minha formação. Eu preferi trabalhar no EJA. O EJA eu pegava de 4 da tarde às 10 da noite, então era bem tranquilo. Quanto a isso eu não tenho o que reclamar, até porque o EJA, o público é completamente diferente, é um público de mais idade, tem até um público ali um pouco mais jovem, mas o ritmo é completamente diferente. É o pessoal adulto, que já vai para a escola sabendo o que quer, eles vão de fato procurar formação, conhecimento. Então o inspetor ele é muito mais tranquilo. A gente sabe que a figura do inspetor na escola é aquele cara carrasco que fica atrás dos alunos, botando o aluno para dentro de sala, impedindo que o aluno entre se ele não tiver com uniforme. Mas eu era super tranquilo, super de boa. A gente sempre ia atrás de um aluno ou outro ali que dava um problema, conversava, batia um papo, mas resolvia. Só que o complicado maior da prefeitura de Seropédica foi o choque financeiro na minha vida, né? Durante ali os primeiros 6 meses ali eu não senti tanto, porque quando eu trabalhava na Conlurb ali, eu tinha saído da Caravelle, então eu peguei uma rescisão salarial da empresa da Caravelle, comprei uma moto para mim. Não usei muito essa moto porque eu tinha acabado de tirar a habilitação, então eu tinha medo de me envolver em um acidente, perder minha habilitação. E depois, quando eu comecei a usar moto, eu caí, tive um acidente grave de moto com a minha esposa, eu acabei deixando a moto um pouco de lado e eu usava a moto mais para sair um pouquinho no final de semana, dava um passeio, que o trânsito é mais leve, é menos arriscado, então eu usava a moto para isso. Eu comecei a usar muito essa moto, porque era o contrafluxo, né? Era sentido São Paulo, então tem menos ônibus, eu ficava mais tempo no ponto de ônibus esperando o ônibus, era mais longe Seropédica da minha casa do que sentido Rio, é meio que uma contramão. Então eu acabei usando essa moto. E o salário eu senti muito, porque na Conlurb ali o salário não era tão alto, mas eu tinha um ticket de alimentação ali que girava em torno, quando eu saí, de R$ 710. O pessoal da Conlurb aí que trabalhou comigo daquela risada aí, né? Então, assim, na época, você conseguia ir ao mercado, você fazia uma compra bacana, né? Então, assim, e na prefeitura de Seropédica não tinha alimentação. O meu salário da prefeitura de Seropédica com ali o auxílio transporte geral, juntando tudo, na época era R$ 1.200, porque tinha um desconto, então juntando tudo, líquido R$ 1.200. Então, assim, eu senti o choque, porque o meu vencimento base na Conlurb, quando eu saí da Conlurb, era 1.500 e pouquinho, e na época minha situação financeira estava bem controlada, não tinha dívida nenhuma, não tinha empréstimo, não tinha dívida com cartão, estava super de boa, então o salário era basicamente só para mim, algumas despesas pessoais que eu tinha. Na época minha esposa também estava empregada. E quando eu fui para a prefeitura de Seropédica, então eu já tomei aquele choque. Meu salário caiu menos da metade do que eu ganhava na Conlurb. E aí que começou o processo de endividamento. Por quê? A minha esposa ficou desempregada. Então, assim, na época eu tinha começado a fazer minha faculdade. Tinha uma promessa, né, da prefeitura do auxílio cultura, que eles pagavam ali um valor para a pessoa fazer a graduação. Eu me matriculei na Estácio, uma matrícula EAD à distância, né? Pagando ali em torno de R$ 200 por mês para fazer pedagogia na época, em 2017, só que a prefeitura de Seropédica, ela nunca me forneceu esse auxílio. Então, assim, eu tinha que gastar dinheiro com combustível, era por volta de uns R$ 300, R$ 400 que eu já gastava por mês com combustível, fora a alimentação, luz e assim outros gastos. Então chegou um determinado momento que o que eu ganhava só dava para cobrir esses gastos. E eu comecei a me arriscar muito, porque qualquer problema que tinha na moto eu tinha que passar no cartão de crédito, aí quando eu fosse no mercado eu tinha que deixar de comprar um pouco mais. Então começou a afetar a minha vida financeira. Na tentativa de melhorar um pouco a minha vida financeira, o que eu fui fazer? Eu caí na burrice de fazer um empréstimo pessoal, um consignado, para empreender, né? Fui tentar virar empreendedor.
E é óbvio, claro, não coloquei tudo na ponta do lápis. Então, no primeiro momento eu fiz uma experiência, eu comprei lingerie e ainda fiz uma sociedade com uma pessoa, assim, que eu prefiro até evitar falar. Mas enfim, não foi nada boa essa sociedade, pelo menos para mim, que entrei com dinheiro, trabalho e tomei fumo no final das contas. Desculpa a expressão, mas tomei fumo, essa que é a realidade. Então, assim, eu peguei na época R$ 7.000 para comprar lingerie, vender lingerie, já que eu trabalhava em escola, né? Então, assim, o público majoritariamente era feminino ali. Minha esposa também estava desempregada. Então, eu tentei vender lingerie para complementar a renda. No primeiro momento até deu certo, sendo que algumas pessoas, é claro e óbvio, que pegava ali, pagava regularmente, direitinho até antes da data, e outras pessoas, enfim, não pagavam. Então eu não fiz um fluxo de caixa, eu não tinha devidamente anotado ali quanto eu gastava com mercadoria, quanto eu recebia, quanto eu ia investir, quanto eu ia deixar de fundo de emergência, não tinha nada disso, era completamente recebeu, gasta, recebeu de novo, comprou mercadoria, recebeu de novo, o que, que a gente faz e tem essa conta para pagar. Então, assim, como não tinha nenhum tipo de anotação financeira, nada, então, sim, era a cara do M, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Foi a cara do M e realmente não deu certo. E eu também caí na besteira, como eu moro, eu não sei se eu falei com vocês em vídeos anteriores, mas eu moro em um quintal de família, então assim, eu tinha casado ali, a gente começou a morar junto, eu tinha 2, 3 anos, se eu não me engano, já aí tinha alguns problemas de família, quem mora em quintal de família sabe muito bem, então assim, eu não queria mais estar morando aqui, já queria sair, então, pô, qualquer oportunidade que surja, você agarra com unhas e dentes. Eu acabei comprando um apartamento na planta. E assim, na planta, já contando com venda de lingerie e tudo mais, e comecei a pagar ali já do apartamento, mas se eu não me engano, taxa de obra era 200 e pouco, R$ 300 por mês, e o salário não fechava de jeito nenhum. Para completar, a moto que eu tinha, que eu ia para o serviço, que eu voltava, eu acabei sendo assaltado em Belfor Roxo, perto do Abel ali, né, Bairro da Graça, que as pessoas chamam. Fui assaltado ali e perdi a moto, então assim, perdi minhas pernas. Não tinha mais como fazer empréstimo, porque já tinha feito empréstimo para comprar lingerie. Tinha que pagar, no caso, né, o apartamento, os gastos de casa, não tinha mais o que fazer. Então, assim, foi a falência total. Eu recebia da Prefeitura de Seropédica, descontava de empréstimo já R$ 270, quase R$ 300. Então, estava mal dando para alimentação. Aí, não teve jeito. Eu entrei mais em um endividamento. Eu, no caso, ou eu faria um novo empréstimo para comprar uma outra moto, ou faria um novo empréstimo para tentar comprar um carro para trabalhar de Uber, enfim, fazer um bico ali para ter uma renda a mais, para felizmente não morrer de fome. Era nesse momento que me ajudou muito foram as diretoras, né, da escola que eu trabalhava, tanto a Eliane quanto a Josane. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aí, se esse vídeo de alguma forma chegar até vocês, um abraço enorme aí, assim, não tem como esquecer o que as senhoras, né, fizeram por mim. Eu vou guardar isso na minha mente aí, na minha vida, no meu coração. Enquanto eu estiver vivo, eu vou guardar o que vocês fizeram por mim. E que Deus continue sempre abençoando a vocês cada vez mais aí, porque a gente sabe que é difícil a gente encontrar pessoas boas pelo caminho, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu sentei, conversei com a minha esposa, né? A gente já estava em processo de falência financeira e estava difícil ela arrumar emprego também. E eu fui tentar arrumar mais um emprego, né? Mais um trabalho. Como eu ficava em casa, eu só pegava no serviço às 4 da tarde. Qual a brilhante ideia que eu tive? Tava no boom, né? Motorista de aplicativo e tudo mais. Então eu pensei, vou tentar ir ao banco, na Caixa Econômica, vou tentar refinanciar o meu empréstimo e vou tentar comprar um carro financiado. Por ser servidor, no caso, isso daí me favoreceu, entre todas as aspas possíveis, tá, pessoal? O objetivo do canal não é tentar fazer com que você entre no processo de endividamento, com que você faça empréstimo, com que você saia fazendo financiamento. O objetivo do canal não é esse, mas sim que para você prestar atenção nos meus erros, para que você não cometa os mesmos erros, que a gente tem duas formas de aprender, né?
Nós podemos aprender com os nossos erros, essa é a forma mais dolorosa e pior possível, ou a gente pode aprender com o erro dos outros. Não existe a possibilidade de não errar, todo mundo vai errar, não existe essa possibilidade. E sendo assim, pessoal, eu acabei indo à Caixa Econômica, refinanciei meu empréstimo, consegui pegar um pouco mais de dinheiro ali, eu acho que uns 4 mil reais, é uma mixaria, né, um trocado com refinanciamento do empréstimo, e fui tentar comprar um carro financiado com 4 mil reais de entrada. Aí é cena para o próximo capítulo. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário, compartilhem, isso ajuda muito o vídeo. Muito obrigado, e vai ter o endividamento parte 2, tá bom, pessoal?